Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. Presente no regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. E esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido o novo deputado Coronel Telhada para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos aqui um requerimento do deputado Gil Diniz, requerendo nos termos regimentais, que se registre nos anais da casa voto de congratulações com a população de Cajamar, pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 18 de fevereiro. Temos também uma indicação do deputado Sargento Neri, indicando nos termos regimentais ao senhor governador do Estado que determine a Secretaria de Desenvolvimento Social providências necessárias, visando a liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 85 mil, para a aquisição de equipamentos imobiliário da creche Bom Jesus da Esperança, do município de Bonfim Paulista, São Paulo. Somente isso, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Coronel Telhada. E, nesse momento, vamos iniciar o nosso trabalho já, fazendo aqui, convocando os nossos deputados para o pequeno expediente, convidando o novo deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, nobre deputado Coronel Nishikawa. Você, telespectador, acompanha aqui pela Rede Alesp, além da TV, através da internet, no YouTube e no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Nesse momento, sobe à tribuna para sua fala pelo tempo regimental de 5 minutos, o deputado Coronel Nishikawa. Boa tarde a todos, senhor presidente, assessorias, a pessoa aí na galeria, doutora Janaína, nossa colega de bancada. Eu não poderia deixar de falar hoje um ato jubiloso. Um colega nosso de turma assumir no Tribunal de Justiça Militar. Esteve lá o presidente da casa, deputado Cauê Macris, deputado Coronel Telhada, Coronel Neri e eu. Foi uma solenidade assim que há muito tempo nós não víamos. Nós ficamos orgulhosos de ver colegas de turma assumindo posições de destaque no Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça Militar, que faz 83 anos esse ano, é um dos mais antigos tribunais existentes no país, compostos por pessoas de idoneidade, de caráter, e que nós temos assim, uma amizade muito forte com quase todos eles. Nós temos alguns colegas que trabalharam conosco, tem outros que nós conhecemos durante a jornada da Polícia Militar. Nós nos sentimos, como eu disse, orgulhosos por podermos passar numa solenidade de posse. Estavam todos os segmentos da Justiça, doutor Ismã, doutor Geraldo, o secretário da Justiça e Cidadania, entre tantos outros que nós notamos, fizemos questão de tirar algumas fotos que nós estamos mostrando agora aí. Então, só para passar, para dizer que a nossa turma, agora falta um presidente da República, governador. Nós tivemos um secretário de Estado da minha turma, Coronel Frederico Pinto Ferreira Coelho Neto. Nós temos vários colegas que são procuradores, desembargador tem um, e assim por diante. E aqui nós ocupamos o honroso cargo de deputado, representando 45 milhões de habitantes desse estado, que tanto nos orgulha de sermos paulistas. São Paulo, que é exemplo para todos os estados, em tudo que se é feito aqui. É um exemplo
de polícia, é um exemplo de justiça, é um exemplo de administração penitenciária. Foi o primeiro estado a implantar a Secretaria da Administração Penitenciária, onde nós tivemos orgulho de pertencer ou de ajudar na fundação. Tudo que se fala do Estado de São Paulo, o bombeiro aqui do Estado de São Paulo, também é considerado um dos melhores do mundo. Este ano, nós começamos já a trabalhar para fazer a semana do Corpo de Bombeiros nesta casa. Nós iremos ocupar o hall com alguns apetrechos que o bombeiro utiliza e vamos tentar aqui fazer uma sessão solene homenageando o nosso Corpo de Bombeiros. Era isso, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Obrigado, nobre deputado Coronel Nishikawa, e parabéns pela iniciativa. E convidamos agora a nobre deputada Alessi Brandão, nobre deputada Carla Morando, nobre deputada doutora Damares Moura, deputado Castelo Branco, deputado delegado Olinho, deputado Coronel Telhada. Nesse momento, com a palavra, o deputado Coronel Telhada, pelo tempo regimental, neste pequeno expediente de 5 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, funcionários e assessores aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alesp, quero saudar nossa assessoria policial militar também, na figura do sargento Martins, da soldado Raquel e do soldado Tiago, que se encontram presentes aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Pois bem, hoje pela manhã estivemos no Tribunal de Justiça Militar, onde participamos da assunção do novo presidente do TJM, o coronel Clóvis Santinon, está na foto aí, junto comigo, o comandante-geral e o coronel Joselito também. Estiveram presentes, além de mim, esteve lá o nosso presidente, o deputado Cauê Macris, o deputado coronel Nishikawa, o deputado sargento Nery, estiveram conosco lá, para saudar e desejar muito sucesso ao coronel Santinon na presidência do TJM, do Tribunal de Justiça Militar. E também saudando o doutor Paulo Adib Casseb, que será o novo vice-presidente, e o corregedor-geral, coronel Avivaldi Nogueira Júnior, também saudando o coronel Fernando Pereira, que será o diretor da Escola Judiciária Militar. Sucesso a todos nessa nova missão. Infelizmente, mais um policial militar morto no Rio de Janeiro, um sargento da Polícia Militar, o sargento de 39 anos, o sargento Luiz Paulo Costa Silva. Ele era do 25 Batalhão em Cabo Frio. Ele estava em deslocamento quando o carro dele foi interceptado por um veículo branco na Avenida Antônio Ferreira dos Santos. E efetuaram vários disparos contra o carro do sargento Luiz Paulo, que faleceu em virtude desses disparos. Ele estava na corporação desde 2002 e trabalhava no 25 Batalhão, como já foi lido. Ele é o 14º agente de segurança morto no Rio de Janeiro neste ano de 2020. 14º só no Rio de Janeiro. Então, nossos sentimentos à Polícia Militar do Rio de Janeiro, em especial à família do 2º sargento Luiz Paulo Costa da Silva. Eu quero fazer uma referência aqui, senhor presidente, à Polícia Militar, nos trabalhos efetuados durante esse carnaval. Aliás, que vergonha, hein? Que vergonha. Carnaval virou sinônimo de desordem, de putaria e de não mais não sei o quê. Que é o que a gente tem que falar, o que é realmente desordem, quebra-quebra, vadiagem, uso de drogas, prostituição. Foi o que nós vimos esse final de semana, no pré-carnaval, não é nem carnaval. Imagina o carnaval como é que vai ser. Já deu para ter uma ideia, um negócio assustador, hein? Mas a Polícia Militar estava trabalhando firme e durante essa operação pré-carnaval, a Polícia Militar vistoriou mais de 45 mil veículos, apreendeu 24 armas, 60 quilos de drogas apreendidas, além de efetuar a prisão de 413 pessoas. Dessas 413, 127 eram procurados pela Justiça, ou eram foragidos. Então, para o senhor ver como a nossa Justiça é falha, né? Não adianta condenar porque os caras estão na rua. Então, se não é a Polícia Militar trabalhando firme, esses caras estariam na rua ainda. Então, parabéns à Polícia Militar,
por esse trabalho forte que efetuou na operação pré-carnaval, prendendo essas pessoas e também apreendendo essas armas e essa grande quantidade de droga. Hoje a Polícia Militar também está efetuando a Operação Interior Mais Seguro, é a 10ª edição da Operação Interior Mais Seguro, que será executada em 1.359 pontos em todo o estado de São Paulo. Contará com a mobilização de 12.346 policiais e o emprego de 5.689 viaturas e 11 helicópteros. Amanhã, possivelmente, eu deva transmitir os resultados dessa 10ª operação Interior Mais Seguro que a Polícia Militar está realizando no dia de hoje. E para finalizar, senhor presidente, eu recebi um documento aqui da Prefeitura Municipal de Capela do Alto, assinada pelo prefeito Péricles Gonçalves Uquequé e pelo Henrique Daniel Leme, o vice-prefeito. Pois bem, o que eles solicitam aqui é um pedido de mais alto interesse para a população de Capela do Alto. Trata-se da pavimentação da rodovia estadual Dionísio Francisco Lopes, a SP-262, que liga Capela do Alto ao município de Alambari, antiga estrada São Paulo-Paraná. Por se tratar de uma estrada antiga, cujo trecho faz parte da Rota dos Tropeiros, foi se formando ao longo do seu percurso inúmeras comunidades, tanto às suas margens como também mais distantes, porém, com a sua utilização para acessibilidade à sede do município e para as outras cidades. Assim, o número de famílias e pessoas que utilizam essa estrada estadual é muito elevado, já que se trata de uma estrada que serve a muitos bairros e comunidades. Só para terminar, senhor presidente, além de ser muito utilizada por veículos das próprias famílias e sitiantes, essa estrada é também utilizada para o transporte de alunos e pelo transporte coletivo, bem como também por grande quantidade de produtores rurais para o escoamento de produção agrícola para Capela do Alto e outros grandes centros comerciais como Sorocaba, Tatuí, Itapetininga e São Paulo. Portanto, senhor presidente, eu venho aqui publicamente fazer um apelo ao nosso governador João Dória e ao senhor secretário de Transportes para a pavimentação da SP-268, rodovia estadual Dionísio Francisco Lopes, na região de Capela do Alto e Alambari. Portanto, eu solicito que a nossa assessoria, por gentileza, encaminhe as notas taquigráficas com relação à pavimentação da SP-268 ao senhor governador do estado e ao senhor secretário de Transporte para que seja providenciada essa pavimentação urgentemente, tendo em vista a necessidade de toda a população local. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Convidamos agora o deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem regimental também. E o pedido de Vossa Excelência será encaminhado na forma regimental, nobre deputado. Neste momento, com a palavra, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar o nosso total apoio e a nossa total solidariedade às educadoras da cidade do município de Paulínia. As educadoras de educação infantil conquistaram em 2010, depois de muita luta, de muita batalha, a aprovação na Câmara Municipal de uma lei adequando o cargo de auxiliar de educação infantil para o cargo de professora de educação infantil. Na verdade, foi uma adequação feita lá, uma transposição para cumprir tanto a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como também o parecer do Conselho Nacional de Educação. Eu me refiro aqui ao parecer número 5, que orienta os municípios a fazer essa transposição, esse enquadramento dessas educadoras que, até então, até a aprovação da LDB, eram consideradas auxiliares, assistentes, técnicas de educação infantil, monitoras de educação infantil, mas, na verdade, exerciam já a função na prática de professoras, de educadoras, né? Porque havia já ali o processo pedagógico funcionando. Elas cuidavam, mas também educavam. O fato é que, com o advento da Constituição de 88, da LDB, e também das orientações do próprio Conselho Nacional de Educação, muitos municípios se adequaram a essa nova exigência, inclusive aqui em São Paulo. Me lembro que eu era vereador, ajudei a aprovar um projeto de lei nesse sentido também.
Agora, o que acontece, senhor presidente, é que há um questionamento, né, na minha opinião, injusto, e o Ministério Público Estadual, a Procuradoria-Geral do Estado, aqui está questionando a validade da Lei 3168, de 27 de dezembro de 2010. Eu gostaria que a Procuradoria-Geral da Justiça fizesse uma revisão, né, desse questionamento, dessa ação, e, ao mesmo tempo, fizesse uma contextualização dessa legislação, dessa reivindicação, dentro do que eu coloquei aqui, LDB, Constituição Federal, a educação infantil é agora também integrante da educação básica, junto com o ensino fundamental e com o ensino médio, né, como reza a legislação. E vários municípios já fizeram a adequação. Repito, São Paulo, o município de São Paulo, né, fez essa transposição para mais de 4.000 professoras, educadoras de educação infantil, e em muitos outros municípios do Brasil. Então, nós estamos estranhando essa posição aqui do Ministério Público Estadual. E também quero, senhor presidente, pedir para que uma nota aqui de apoio à luta das professoras de educação infantil do município de Paulínia seja publicada no Diário Oficial, para que todos possam ter acesso a esse debate, a essa discussão. Essa nota foi elaborada pelo Fórum Paulista de Educação Infantil, que vem atuando na defesa dessas educadoras, que são professoras, porque elas estão exercendo na prática essa função. Elas educam, uma pessoa que trabalha hoje com creche e também na pré-escola, ela é uma educadora, é uma professora, está na lei isso, né? O caráter pedagógico permeia o trabalho dessas educadoras. Então, elas devem ser consideradas professoras, devem ser incluídas na carreira do magistério, tendo todos os direitos das demais professoras. Essa é a nossa reivindicação e a reivindicação também das educadoras de Paulínia. Então, nós, mais uma vez, aqui hipotecamos o nosso apoio, a nossa solidariedade à luta das professoras de Paulínia. Elas já estiveram aqui em audiência pública, nós debatemos o caso de Paulínia e de outros municípios também, que lutam para fazer essa transposição, esse enquadramento. Então, é muito importante, senhor presidente, que o Ministério Público Estadual tenha uma interpretação correta e faça contextualização histórica, né, levando em conta, como eu disse, o capítulo da educação da Constituição Estadual, que vai do artigo 205 até o 214, da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94, e também as orientações do próprio Conselho Nacional de Educação. Então, senhor presidente, eu gostaria então que o material, a nota de apoio à luta das professoras de educação infantil do município de Paulínia, que essa nota seja publicada no Diário Oficial. E faço um apelo também ao prefeito e à Câmara Municipal de Paulínia para que façam gestões junto ao Ministério Público Estadual para impedir que a lei seja revogada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Será feito da forma regimental o pedido de Vossa Excelência. E convidamos agora o nobre deputado Douglas Garcia, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Sargento Nery, deputado Gil Diniz, deputada professora Bebel Lula. Passamos então à lista suplementar, convidando o deputado delegado Olinho e deputada Janaína Pascoal. Lembrando, mais uma vez, que você assiste pela Rede Alesp na TV, essa transmissão ao vivo, na internet, pelo YouTube e no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Na tribuna, a deputada Obrigada, senhor Janaína presidente. Pascoal. Cumprimentos parlamentares presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham, tanto presencialmente como à distância. Na verdade, eu venho reiterar um pleito que já venho fazendo nas redes sociais, de que as pessoas que têm projetos sociais, que desempenham algum tipo de função em prol da comunidade,
tem a natureza religiosa, não religiosa, voluntária ou não voluntária, de solidariedade ou profissional, pessoas que têm um envolvimento com a sociedade, que essas pessoas atentem para o fato de que nós temos praticamente um mês, né? Que essas pessoas têm um mês para se habilitarem, para se filiarem a algum partido político e poderem se lançar candidatas a prefeito ou a vereador e vereadora. Muito provavelmente, aquelas pessoas que querem se lançar à prefeitura já têm uma vivência um pouco maior, talvez já tenham tido algum contato com uma vida partidária, mas eu conheço muitos potenciais candidatos a vereador e vereadora que não têm essa vivência. E esse processo de escolha de um partido é um processo muito difícil, porque, muitas vezes, né, os partidos não deixam claros quais sejam os seus princípios, quais sejam os seus alicerces. Eu mesma, quando fui me filiar a um partido, procurei ler o estatuto do partido, a carta com os princípios do partido, e muitas pessoas têm esse desejo de colaborar de maneira institucional com a sua sociedade, mas não sabem como. Então, eu não tenho como falar 100%, mas a informação que eu recebi é de que a data limite para as filiações será dia 4 de abril. Nós estamos aí em meados de fevereiro, tem carnaval, ou seja, há um mês de março para as pessoas decidirem o partido em que se filiarão, para que as pessoas efetivem essa filiação. Então, qual é o conselho que eu dou? Comecem hoje. Aqueles que têm o desejo de se candidatar, comecem hoje. Procurem os diretórios da sua cidade. Não estou falando apenas para São Paulo capital, estou falando para o Brasil inteiro. É muito comum nós olharmos para o lado e dizermos: olha, esse colega tem jeito para a política, ou essa colega tem perfil. Muitas vezes, a própria pessoa que está dizendo isso a respeito de um terceiro é quem tem a condição de colaborar. Um outro equívoco que eu percebo nessa minha breve vivência na vida político-partidária é que as pessoas ainda têm na cabeça que o potencial bom político é aquele que conhece muita gente, que faz muitos contatos, que vai a muitas cerimônias, não é? Essa é uma visão, com todo respeito, um pouco ultrapassada. Nós precisamos de gente que queira entrar na política para trabalhar, sabe? Para ir a campo, para olhar o que precisa ser feito, para fazer efetivamente o que precisa ser feito. A nossa política ainda é muito marcada por eventos. Medalha disso, medalha daquilo, homenagem para um, homenagem para outro, posse de não sei quem. Eu não estou desmerecendo, mas se os políticos forem a todos os eventos para os quais são convidados, é impossível fazer alguma coisa que preste, com todo respeito. Então, assim, aquela pessoa que tem um trabalho social na sua comunidade, junto à sua igreja, junto ao clube, junto à escola das crianças, junto à instituição de saúde, em regra, aquela pessoa que põe mesmo a mão na massa, hoje é dessa pessoa que nós precisamos na política. Nós precisamos menos daqueles que fazem o social e mais daqueles que estão dispostos a fazer o trabalho. Então, eu estou efetivamente solicitando essa atenção. Às vezes, a gente não presta atenção para esses prazos. Quando passa a data, é que diz: poxa, podia ter me filiado. Poxa, é importante, ao se filiar, ter certeza que vai ter a legenda. Por que eu fui lá no Supremo defender as candidaturas avulsas? Porque eu já vi muita gente levar rasteira na última hora. A pessoa vai lá, se filia, para sair a vereador, para sair a prefeito, para sair a deputado. A gente está falando agora de vereador e prefeito. E aí a pessoa que tem o poder da caneta dentro do partido não dá a legenda. Então, é importante, ao fazer a filiação, ter a garantia de que vai ter a legenda. É duro a gente ter que falar para desconfiar, mas, infelizmente, é um meio complexo.
né? Então, assim, é menos de um mês. Essa semana eu vou seguir tratando desse tema, porque nós precisamos de pessoas dispostas nas câmaras de vereadores. As câmaras são importantíssimas e são muito pouco valorizadas. Tá? Eu volto, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Convidamos agora o deputado Enio Lula Tato. Lembrando que, a partir do pequeno expediente, 3h30 da tarde, entra o grande expediente, que os deputados têm um tempo regimental maior de 10 minutos para a sua fala. Nesse momento, o deputado Enio Tato. Senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, presidente deputado Gil Maci, dá as boas-vindas à deputada Alessandra Monteiro. Seja bem-vinda, conta com a gente aqui. Cumprimentar a deputada Janaína, que fez uso da palavra, o deputado Janazzi, que está no plenário também. Senhor presidente, venho falar sobre as enchentes, mas venho falar com alguns dados para não passar aquela ideia da gente ficar surfando na desgraça dos outros, né? As enchentes que foram terríveis para a cidade de São Paulo, muitos municípios do estado de São Paulo. E vem de acordo com aquilo que a deputada Janaína colocou aqui, do trabalho e da gente ir ao local verificar a situação da população. Eu tenho umas fotos aí de uma visita que eu fiz e de uma luta que a gente vem travando junto com o vereador Arcelino Tato, meu irmão, sobre a canalização de um córrego que fica lá no extremo da Zona Sul. Eu moro naquela região, que é na rua Getúlio Vargas, Jardim Auriverde, na região do Varginha. Eu peguei esse dado hoje, porque eu tenho muitos, né? Mas isso daí eu acho que ilustra muito bem a situação de muitos, dezenas, centenas de bairros que sofrem com as enchentes. Normalmente a televisão divulga aquilo que acontece, né, nas marginais, né, na CEAGESP. Isso aí é a vida do dia a dia, de qualquer chuva a população tem problemas. O Dr. Jorge, há poucos dias, colocou a situação do Pantanal. Isso aqui é lá na Zona Sul, é um dos bairros que tem muitos problemas, né? E depois de 2 anos, a prefeitura, a subprefeitura da Capela do Socorro, iniciaram as obras lá. E os moradores ficaram muito contentes. Puta, é uma bela de uma luta, a gente está conseguindo, vai resolver o problema. Eis que aconteceu o seguinte: chegaram lá com uma tubulação e um material totalmente errado, né? Um local como esse, colocaram tubos lá de 60 centímetros, que pode resolver no dia a dia, enquanto não chove, que é o problema de esgoto do rio que passa no dia a dia. É só dar uma chuvinha que já vai dar problema, não vai resolver. Então, eles estão muito, né, preocupados, porque é um dinheiro jogado fora e que não vai resolver o problema deles depois de uma luta enorme, né, da população, junto comigo, com meu irmão, para a gente tentar resolver o problema daquela região. Então, a gente queria pedir para o subprefeito João Batista Santiago, lá da Capela do Socorro, que é do PSDB, do mesmo partido do prefeito e do governador, para que revisse, né, que mudasse, colocasse uma tubulação maior para suportar as chuvas, as águas em dias de chuva, e não o que está sendo colocado lá, que não vai resolver o problema, muito pelo contrário, vai piorar, que vai alagar mais ainda. Só para você ter uma ideia, essa foto aí, por exemplo, é a população organizada no final de semana, tentando limpar para diminuir, né, os problemas do córrego lá na rua Getúlio Vargas. E quando a gente trata de enchentes, e a deputada Janaína colocou semana passada, e eu costumo ouvir o que os deputados falam aqui no plenário, e eu achei interessante de cobrar dos pré-candidatos de todos os partidos, né, o que eles pensam sobre o combate às enchentes, esses problemas na cidade de São Paulo. Mas eu vou além, deputada Janaína, da gente cobrar e dar uma olhadinha de quem esteve na administração, o que fez e o que está fazendo. E aí é terrível a situação do governador João Dória e do prefeito João Dória e agora Bruno Covas, né? Então, na cidade de São Paulo, só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos do governo do PSDB, foram aplicados apenas 1/3 do dinheiro destinado ao combate à enchente. Você não vai resolver o problema, você não vai minimizar os problemas, se você aplica apenas 1/3 do dinheiro
que está destinado. No governo do Estado, só para você ter uma ideia, em 2017, era governo do PSDB, Alckmin, em combate às enchentes foi gasto 443 milhões. No ano seguinte, que até março era o PSDB, o Alckmin, e depois foi o Márcio França, foram gastos 511 milhões. 2018, gastou um pouco mais de 2017. Não estou falando que isso era o suficiente. O problema é quando chega em 2019, o primeiro ano do governo do João Dória. Ele gastou apenas 301 milhões. Como é que a gente vai tentar minimizar o problema de enchente, né? Principalmente nas marginais do rio Tietê e de Pinheiros? E na Prefeitura de São Paulo eu também gostaria de cobrar. Na gestão Haddad, em 2016, né, ele gastou 393 milhões. Só para você ter uma ideia, na Prefeitura gastou mais que o governo, que é todos os municípios, e todos os principais rios. E o ex-prefeito Fernando Haddad, ele iniciou 26 piscinões, dos quais 3 foram entregues. Um deles foi do Córrego Cordeiro. Um modelo diferente de piscinões, aquela coisa nojenta, que fica aberto, que degrada, diminui o valor das propriedades. Ele fez piscinão com praças em cima, com áreas de lazer, com quadras, com áreas de caminhadas, como é o caso do Córrego do Cordeiro, na cidade de Ademar. E só terminando, né, foram entregues 3, e 15 foram iniciados no governo Haddad. Com as obras, hoje, estão com as obras praticamente paradas. Há poucos dias a gente viu a entrevista do prefeito da cidade de São Paulo, falando que vai entregar 15, 16. Só que os dados oficiais aqui é totalmente ao contrário, né? Então, esses dois governos, Dória e Covas, diminuíram substancialmente o dinheiro no combate às enchentes. Não é que vai resolver, choveu muito realmente, né? Mas poderia minimizar, poderia ter menos estragos do que aconteceu na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Lembrando, mais uma vez, a gente precisa cobrar a preocupação dos candidatos, mas também cobrar aquilo que já foi feito pelos partidos que tiveram a oportunidade de administrar a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Era isso, senhor presidente. Desculpa aí pelo avançado tempo. Obrigado, deputado. Convidamos agora a nobre deputada Alessandra Monteiro. Nesse momento, na tribuna, a deputada Alessandra Monteiro. Ela tem o tempo regimental da sua fala por 5 minutos, neste pequeno expediente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente Gilmacy. Cumprimentar a deputada Janaína, a deputada Janase, o deputado Enio, que estão aqui com a gente nessa sessão, e todos os colaboradores da casa. A todos vocês que nos assistem agora pela TV Alesp, e muito importante a audiência. Eu ocupei essa tribuna há cerca de mais de uma semana atrás e me comprometi como sendo prioritária uma das minhas pautas na agenda de educação, a discussão e o desenvolvimento de políticas públicas para o combate à evasão escolar. Acho que é um índice mais do que fundamental de a gente trabalhar e unir todas as energias que a gente tiver para erradicar esse dado. Eu quero compartilhar alguns dados que me fazem trazer essa agenda como prioritária para o meu trabalho com os colegas aqui na casa, para despertar ainda mais o quanto é fundamental fazer isso, mas também anunciar que eu estou protocolando hoje meu primeiro requerimento de informação à Secretaria de Estado de Educação, na pessoa do secretário de Estado, o senhor Rossielli, porque não é claro quais são os programas existentes no Estado hoje para a gente trabalhar isso, que é uma realidade que envolve muitos temas. Não é só você dizer para o aluno que é importante para a escola, que todas as pessoas precisam estudar e terminar o ensino médio. A gente está falando sobre expectativa de vida, quando a gente está falando sobre um aluno que desiste da escola durante seu período escolar. A gente está falando sobre necessidade de ajudar a família financeiramente a se sustentar, que muitas vezes obriga esse jovem a se ausentar da escola para conseguir um trabalho e ajudar no processo de subsistência da sua casa. E aí um dado, segundo o censo escolar do ano de 2018, diz que
3,8% dos alunos do ensino médio na rede do Estado de São Paulo abandonaram a escola. E esse número representa cerca de 50 mil estudantes. Então, a gente está falando de muitos jovens que podem incorrer em inúmeros outros dados que abrangem as pessoas que não concluíram o ensino médio. A renda mensal média de uma pessoa que conclui o ensino médio é de R$ 1.727. Já para as que possuem apenas o ensino fundamental completo, é, em média, de R$ 1.409. A gente está falando de dados do PNAD, de novo, IBGE de 2017. Por que eu estou falando disso? Ainda quando a pessoa tem o ensino médio e ela consegue ser muito bem-sucedida com toda a escassez de emprego que a gente vive, essa é a renda média que uma pessoa formada consegue alcançar. Imagina a realidade e os desafios daquela que hoje não preenche no seu currículo a formação básica. Eu estou falando como ex-aluna do ensino médio, que saiu da escola e até hoje se pergunta sobre muitas matérias que eu estudei, que nós estudamos, e que não tiveram aplicabilidade na nossa vida. Então, para mim, é uma agenda sobre erradicar o índice de evasão escolar, a gente discutir a reforma do currículo, a gente falar, sim, de reestruturar o ensino médio, mas, muito antes do que isso, é hoje o que a gente faz numa política que inspira, que cuida psicologicamente e socialmente dos alunos que estão na escola, para que eles não venham a evadir. A gente está falando sobre as perspectivas do jovem profissional, da futura mãe e do futuro pai da sociedade do Estado de São Paulo. Então, fica aqui o meu anúncio sobre esse requerimento e grande expectativa de que o secretário Roscielli e a sua equipe nos respondam o quanto antes, para que, enquanto Casa Legislativa, eu possa me colocar junto com os colegas aqui para poder combater esse problema que, nos últimos 10 anos, tem crescido e até hoje não se assistiu uma política eficiente para poder erradicá-lo. Também aproveito essa fala para provocar os dirigentes de ensino, professores, diretores de escola, líderes de organizações sociais que trabalham na agenda de combate à evasão escolar, que estão no dia a dia dos jovens e dos adolescentes, para usarem desse espaço, a Assembleia Legislativa, para compartilhar do que vocês estão fazendo e está dando certo, porque, para mim, também é um papel dessa casa, enquanto parlamentar, converter em política pública iniciativas da sociedade civil que estão dando certo, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. Obrigada. Obrigado, nobre deputada. Também na lista suplementar, convidamos o nobre deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, no dia de hoje, primeiro eu gostaria de dizer à deputada Alessandra Monteiro que Vossa Excelência vai ser recebida agora pelo secretário Roscielli Soares, que é conhecido na rede estadual como Roscielli Ventralbe, porque ele está cometendo um verdadeiro desastre na rede estadual de ensino, né? Eu já falei aqui muitas vezes sobre isso. Mas é importante cobrar dele também a flexibilização das horas de ATPCs dos professores, porque isso tem desorganizado imensamente a rede estadual e levado muitos professores a pedir exoneração dos seus cargos. Então, é um tema pertinente e importante que eu recomendo a Vossa Senhoria, que Vossa Excelência, que será recebida agora pelo Roscielli Ventralbe, né, deputado Benitato, porque eu pedi uma audiência, até hoje não foi recebido. Engraçado, a deputada já conseguiu, logo mal chegou aqui, já conseguiu uma audiência. Engraçado isso, que o Roscielli Ventralbe, né? Então é importante que Vossa Excelência leve também essa reivindicação, que é a questão gravíssima da rede, que não vai ter professor, daí vai ter mais evasão ainda. Tá bom? Mas eu gostaria, senhor presidente, de hoje, tratar de um assunto muito importante. Eu me refiro aqui a um ato de improbidade administrativa do presidente Bolsonaro. Ele anunciou agora, né, que não vai fazer a chamada dos concursos públicos e nem vai realizar novos concursos públicos, porque ele vai utilizar esse instrumento para pressionar o Congresso a aprovar a reforma administrativa. Aquela reforma que acaba praticamente com a estabilidade do emprego dos servidores, né, que acaba com parte das promoções,
das progressões, das evoluções funcionais que os servidores conquistaram historicamente, com muita luta e com muito suor no Brasil. Ou seja, por que é um ato de improbidade administrativa? Porque, senhor presidente, nós estamos vivendo um verdadeiro caos na administração pública. Um dos exemplos mais conhecidos, que já afeta toda a população, é o apagão do INSS. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas na fila, esperando. Uma pessoa hoje vai demorar 1 ano, 2 anos para se aposentar. Está aparecendo aqui a São Paulo Previdência, aqui do estado de São Paulo. Hoje um professor demora 3, 4, 5 anos para se aposentar aqui no Tucanistão, né? Tamanha é a ineficiência da máquina do Estado. E o governo federal agora, né, parece que o Bolsonaro vai imitar o Tucanistão aqui em São Paulo, né? E isso já vem acontecendo, na verdade, no INSS, porque qual é a causa da demora? Porque vários servidores do INSS já se aposentaram, teve concurso público, o concurso está valendo ainda, e o governo Bolsonaro não chama um único servidor para assumir os cargos para atender a população. Isso está acontecendo em vários ramos da administração pública federal, e isso é um incentivo para que governadores como Dória também não chamem os aprovados nos concursos públicos da educação, da saúde, das estatais e de várias outras secretarias, da Secretaria de Segurança Pública, que tem concurso vigente, ele não chama ninguém também, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, inclusive hoje estive com as assistentes sociais que foram aprovadas, tem os psicólogos, os escreventes que não são chamados, os servidores da Defensoria Pública. Então, é um absurdo total, porque, na verdade, o que está em curso, senhor presidente, hoje no Brasil, é um desmonte dos serviços públicos, em todas as áreas. E, para que haja esse desmonte, eles atacam os servidores, atacam a estabilidade, atacam o concurso público, por isso que não chamam mais ninguém. Na verdade é isso, eles querem terceirizar tudo, privatizar todos os serviços públicos em nome do radicalismo, do fundamentalismo xiita do mercado, para agradar o mercado financeiro, para agradar os rentistas e especuladores da dívida pública. Então, eles atacam os servidores, os direitos dos servidores, a estabilidade, o concurso público. Tem também a PEC emergencial do Bolsonaro, que já tramita no Congresso Nacional. Essa PEC emergencial, ela vem no mesmo diapasão da reforma administrativa, porque ela autoriza a redução salarial dos servidores. Imaginem, Vossas Excelências, reduzir salários de professores da rede estadual de ensino, reduzir em 25% os salários dos policiais, dos servidores da segurança pública, da saúde, com redução da jornada de trabalho, né? Tem mecanismos perversos e nefastos, tanto na reforma administrativa como na PEC emergencial. Já falei sobre isso aqui na tribuna, mas o que o presidente Bolsonaro está fazendo é um absurdo total, senhor presidente. Ele travou os concursos públicos no Brasil, e olha o resultado, o INSS. Ele está querendo chamar agora os militares para atender a população. Ele está militarizando o INSS, deputado Enio. Está um absurdo total. E tem uma fila de concursados, pessoas que estudaram, foram aprovadas no concurso, e têm o direito de serem chamadas. Então, senhor presidente, é um ato de improbidade administrativa. Aqui em São Paulo a situação é a mesma, o Dória segue o mesmo caminho. E nós vamos continuar nessa luta pela chamada imediata, convocação já de todos os aprovados em concursos públicos, tanto em nível federal como em nível estadual e aqui na Prefeitura de São Paulo também. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Convidamos mais uma vez o deputado Enio Lula Tato. Mais uma vez de volta à tribuna, o deputado Enio Tato, do PT, para sua fala ainda dentro desse pequeno expediente. Ele tem 5 minutos pelo regimento. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste, deputados presentes em plenário, deputado presidente Gilmar Sy, só queria terminar a minha fala a respeito dos enchentes e a diminuição dos investimentos
no combate à enchente do governo do PSDB, aqui na Prefeitura de São Paulo, e vale lembrar que a justificativa do governo e do prefeito foi de não repasse do dinheiro do governo federal. Mas é uma contradição, por quê? Se eles gastaram 1/3 daquilo que estava previsto no orçamento, eu imagino que no orçamento tinha dinheiro. Eles deixaram de gastar 2/3 do dinheiro. Então, essa justificativa aqui é uma contradição. Se nós aprovamos o orçamento aqui na Assembleia Legislativa, quando você aprova um investimento de valor X, obviamente que tem que ter a previsão de receita para cobrir isso. Então, na verdade, isso foi incapacidade, falta de vontade política e questão de prioridade. Mesmo porque tem outro dado aqui importantíssimo, que o governo do município de São Paulo, ele gastou 1/3 no combate às enchentes o ano passado, mas ele triplicou o valor de recape nas ruas da cidade de São Paulo. Tem tudo a ver, né? Um ano antes das eleições, vamos recapear o máximo possível de ruas, que também é importante, né? E vamos tirar dinheiro do combate às enchentes e vamos torcer para que não tenha chuva, que São Pedro não manda chuva aqui para a cidade de São Paulo, na capital. E deu no que deu, todo esse problema que ocorreu aqui no estado de São Paulo, com prejuízos enormes para a população, para os moradores, né, principalmente das áreas periféricas. Esses últimos 3 minutos, senhor presidente, eu queria falar sobre, já que nós estamos num ano eleitoral, né, todos os municípios do Brasil teremos eleições, e o Partido dos Trabalhadores, na sexta-feira, iniciou os debates, né, vai ter 18 debates na capital de São Paulo para discutir, né, as prévias para escolher um candidato que vai concorrer às eleições desse ano. E eu chamo a atenção pelo seguinte, como tem alguns partidos ou alguns candidatos, partidos que estão à procura de candidatos, e candidatos que estão à procura de partidos. E tem uns até querendo criar o partido, registrar para poder concorrer. No PT as coisas são diferentes. O deputado Gilmar Sy conhece muito bem, nós temos 7 candidatos internos no PT para disputar a prévia. E os 7 estão participando dos debates nas regiões. Por exemplo, ontem de manhã foi o debate da região do Moimirim e Campo Limpo. Então é interessante, mais de 300 pessoas participando, os candidatos debatendo os problemas da região e da cidade de São Paulo. Com isso, já começa a criar condições e acumular, né, experiências e propostas para criar o plano de governo. Porque não adianta nada ter um candidato, ter um partido, se você não tiver um plano de governo para você oferecer para a população aquilo que você imagina que tenha que ser feito na cidade de São Paulo. Então era interessante as inscrições lá, tanto dos deputados, dos debatedores, deputado Alexandre Padilha, ex-vereador Nabil Bolduc, deputado Paulo Teixeira não participou porque estava viajando, o deputado Carlos Zaratini, o vereador, ex-senador Suplicy, deputado Gilmar Tato, que é meu irmão, e a militante, uma pessoa guerreira, né, que tem nas lutas sociais, em defesa das mulheres, nos movimentos sociais, negra, que é a Kika. Então, cada um colocando sua opinião e formas de resolver os problemas da cidade. Mas mais importante ainda é a participação das pessoas que se inscrevem em todas as áreas. E lá o Partido dos Trabalhadores fez questão de não deixar que diversas pessoas se inscrevessem para falar apenas sobre um tema. Por exemplo, os enchentes, que está na ordem do dia aqui na cidade de São Paulo. Foi dividido as inscrições para falar em todos os temas importantes. Saúde, educação, habitação, mobilidade, né, combate às enchentes, meio ambiente, enfim, todos os temas importantes. E aí o debate enriquece, ajuda, inclusive, os pré-candidatos, que depois, no mês de março, teremos uma prévia interna para escolher o nosso candidato. Então, eu queria parabenizar o Laércio, que é o presidente do Diretório Municipal aqui em São Paulo,
e falar para toda a população que no PT se define dessa forma o candidato que vai ser escolhido a concorrer. Então, nesse período, provavelmente, como na cidade de São Paulo, né, que é a maior cidade do país, está acontecendo esses debates em diversas cidades do país para escolha e para montar, para elaborar o plano de governo dos candidatos do Partido dos Trabalhadores que vão concorrer em outubro o pleito de prefeito das cidades. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Enio Tato. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Altair Moraes. Havendo acordo entre as lideranças, peço o levantamento da presente sessão. Regimental, pedido de Vossa Excelência. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de liderança, esta presidência se dá por levantar os trabalhos, convoca Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã. A hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje, a mesma ordem do dia de quinta-feira, está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, encerramos, portanto, os trabalhos de hoje desta sessão ordinária, transmitida ao vivo pela Rede Alesp. Lembrando a você que a próxima sessão acontece amanhã, terça-feira, a partir das 2h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.